Vamos falar agora sobre links. Nesse capítulo a gente vai ver uma série de coisas sobre links e a primeira coisa que a gente vai entender são os três tipos de links basicamente que nós temos. Eu vou criar um HTML aqui e vou salvar ele como capítulo 10. Eu vou colocar aqui links. Ok. Toda vez que eu quero trabalhar com links, então vou colocar aqui trabalhando com links. Vou colocar aqui site, blog, e-mail e vou colocar aqui topo. Legal. Isso aqui eu vou colocar como um cabeçalho e o restante como parágrafo mesmo. Ok. Quando a gente vai falar sobre e-mail, ou melhor, sobre links, inclusive links de e-mail, a primeira coisa que você precisa lembrar ou entender, um link nada mais é do que uma ligação entre duas páginas. Essa ligação pode ser através de um texto, pode ser através de uma imagem, de um botão, de uma animação em flash. É algo que permite que através dele você chegue a outra página. Ou um atalho, por que não? Então, quando a gente fala em links, a gente tem os links tradicionais, nós temos links de download e nós temos também as âncoras, que são chamados links internos. Se você quer criar um link para um site externo, você vai simplesmente fazer isso aqui, ó, http://www. E o site que você quer, como adrianogiannini.com.br. Ok. Automaticamente ele assume o formato de link, cor azul, sublinhado. E se eu clicar aqui, ele vai me levar para o site adrianogiannini.com.br. É interessante você colocar um title, ou seja, um título. Os leitores de tela vão ler o que está escrito aí. Então, clique para acessar o site do IAG. O target é como ele vai ser aberto. Então aqui eu vou dizer que ele vai abrir na mesma janela, self. Se eu quisesse que ele fosse aberto em uma nova janela, eu colocaria o blank, vou colocar self. Ok, você já aprendeu a criar um link. Há outras formas de criar link. Vamos ativar aqui o painel Files. Deixa eu colocar ele aqui. Vou botar ele em uma categoria. Vamos trazer ele aqui para baixo. Legal. CSS Inspector, vou colocar ele aqui. Legal? Bom, quando eu quero criar um link para um arquivo que já existe, ou seja, um dos arquivos do meu projeto, eu posso simplesmente clicar na pastinha, vou voltar aqui em cima e vou escolher qualquer link. Vou pegar aqui, por exemplo, listas não ordenadas. Se eu quiser, tenho outra forma, posso, por exemplo, esses caracteres especiais, eu posso clicar aqui e arrastar para ele. Ele já criou o link para mim. Ou você pode simplesmente digitar o nome do arquivo. Se o arquivo estiver na mesma pasta que esse arquivo que você está trabalhando, basta digitar o nome do arquivo completo, incluindo a extensão .html ou .php, .asp, seja lá o que você estiver trabalhando. Como ele está em uma pasta acima, por isso que tem o barra para indicar que está um nível acima. Agora, esses são os links tradicionais, ou seja, ou o nome do arquivo, ou você seleciona, ou você coloca, por exemplo, o link direto. Agora tem os links de download. Bom, mas como é que funciona um link de download? Deixa eu colocar aqui. Download. Um link de download é o mesmo tipo de link que os outros acima que nós discutimos. A diferença é que, por se tratar de um formato de arquivo que o browser não consegue abrir, ele não tenta abrir, ele simplesmente efetua o download, ele lhe dá a opção de salvar o arquivo no computador. Há alguns anos, se você voltar aí no tempo, todo arquivo PDF, quando você clicava, ele já fazia o download, ele já dava a opção de salvar o arquivo. Há alguns anos também, outros formatos estavam nessa lista, como o formato MP4, como o próprio MP3. Só que hoje esses formatos, a grande maioria dos navegadores já dá suporte. Então, se você clicar no arquivo MP3, ele já vai abrir diretamente do navegador. Se você clicar em um arquivo .move do QuickTime, MP4, FLV, alguns navegadores dão suporte, MP3. Então,
é um link para um arquivo, como eu vou fazer para esse CSV aqui, ó. Só que se o navegador der suporte, ele vai abrir no próprio navegador. Mas o link de download não tem diferença nenhuma. E o que é um link de âncora? O que é uma âncora? Âncora é um link interno. Ou seja, quando eu tenho lá uma página bem grande, lá no final tem uma palavra topo, quando eu clico ele sobe e volta para o topo. Isso a gente já vai fazer mais detalhadamente. Mas uma âncora é um link interno, ou seja, um link dentro da sua própria página.